Amado Jesus, reunidos em Teu santo nome nesta casa de amor, em busca, Senhor, do farol da verdade, para nortear, Senhor, o barco de nossa vida terrena, onde como náufragos, emaranhado na tempestade confusa de nossos pensamentos, nos tormentos que ainda brotam em nossos sentimentos, ficamos perdidos nos oceanos dos acontecimentos da vida, e o Teu Evangelho Sagrado é o porto seguro que nos conduz para o equilíbrio, o discernimento, a verdade e a luz. Ajude-nos a vencer a nós mesmos, esta teimosia espiritual que ainda, Senhor, manifesta-se muito forte em nossas decisões no cotidiano. Esta preguiça, Senhor, espiritual, de obedecer e viver, Senhor, de acordo com os Teus Evangelhos santos e sagrados, viver a lei de amor, viver a verdade pela verdade, não pelas oportunidades que nos aparecem ou pelas pessoas. Ilumine-nos nessa tarde coroada de estudo e aprendizado, e que Tuas bênçãos celestes se façam nessa casa de amor, estendendo a nossos lares, famílias, familiares, esta dádiva sagrada, que são Tuas energias de proteção, estendendo àqueles que vinculados a esta casa já estiveram de alguma forma, e hoje só tem os vínculos dos pensamentos ou sentimentos e emoções, muitas vezes não boas, por motivos diversos, por opiniões diversas. Se ferimos, se o mal fizemos, conceda-nos, Senhor, a oportunidade bendita da reparação. Se nos feriram, a humildade do perdão. Graças vos damos, sobre as dádivas do Teu amor e do Teu Evangelho, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado e que assim seja. Os trabalhadores da última hora, missão dos espíritas, não percebeis desde já a formação da tempestade que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas? Louvai ao Senhor, vós que colocaste vossa fé na sua soberana justiça e que, novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar e ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, à medida que cumpram bem ou mal as suas missões e tenham suportado suas provas terrenas. Nada de temor. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar em favor da sua divulgação hábitos, trabalhos, ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Certamente falareis com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus, pois ela recomenda a renúncia constante. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos devassos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos opressores. Palavras perdidas? Talvez. Mas o que importa? É preciso negar com o vosso suor
o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sobre os constantes esforços da enxada e do arado evangelho. Ide e pregai. Sim, todos vós, homens de boa fé, que sabeis da vossa pequenez, observando os mundos espaciais no infinito, parte encruzada contra a injustiça e a maldade. Ide e aniquilai esse culto ao bezerro de ouro, que se expande dia após dia. Ide. Deus vos conduz, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai. As populações atentas recolherão com alegria vossas palavras de consolação, fraternidade, esperança e paz. Que importa as ciladas que armarem no vosso caminho? Apenas os lobos caem em armadilhas de lobos, pois o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras do sacrifício. Ide, homens confiantes perante Deus, mais felizes do que São Tomé, que acreditais sem precisar ver e aceitais os fatos da mediunidade, até mesmo quando nunca conseguistes obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos guia. Que assim seja. Boa tarde, irmãos. Boa tarde àqueles que eu não tinha visto ainda. Que a paz de Cristo esteja em nós e que as línguas de fogo possam dar uma trégua nesse instante, para que a gente receba os raios do esclarecimento e que a gente possa fazer uma meditação muito grande e nessa meditação possa surgir na semente plantada pela verdade a árvore da vida, para fazer dar vida àqueles que nos rodeiam. O Evangelho diz que pior do que aquele que não sabe ler é o que lê, que sabe ler e não lê. E nós falamos que pior do que o ignorante, que não tem a luz da verdade, é o ignorante que segue a verdade, mas continua ignorante, né? Os estudos espíritas vêm para alargar os horizontes dos nossos pensamentos. O que adianta alargar os horizontes do pensamento se nós não alargamos a nossa vida no conjunto da personalidade crística e da filosofia de vida diferente do restante da humanidade? Essa semana saiu os estudos, né, já tinha visto, ele mandou hoje para mim, eu vi outra, não foi aquela não, vi outra. Aí que o médium é um ser diferente, até seus genes são diferentes. Eu preguei isso há uns 25 anos atrás. Fui escorraçado dentro de um centro espírita. Entende? Estava ministrando um estudo que depois eu coloquei o nome nele de Conheça-te a ti mesmo. Acho que todos aqui fizeram isso, menos os 3 lá, né? Que não estava aqui na casa. Não sei se fizeram em outra casa. Então, e eu pregava naquele dia, naquela noite, que o médium é um ser diferente à parte do restante da humanidade. Hoje a ciência prova isso. Pela grandeza das descobertas e da ampliação do microcosmo e na descoberta dos aparelhos para devassar o infinito do microcosmo, então os médiums têm em sua genética, em seus genes, umas diferenças, poderíamos dizer, uma anomalia, né? Já que ele é diferente, né? Nós poderíamos ver lá como os mutantes, né? Dos filmes lá, né? Que eu adoro aqueles filmes, só porque, né, é místico, né? Eu adoro ficção, onde mistura-se a verdade espiritual com o misticismo, com a ficção e o cientismo e a ciência, né? Então é fantástico. Então nós médiuns, né, temos isso. E na época eu dizia, né? Na época eu dizia que o médium
tem que ter muito cuidado por onde ele vai, com quem ele fala, com quem ele fica, e até nas suas próprias escolhas pessoais de vida, da filosofia. E hoje o livro vem também, nós vamos estudar essas situações, né? Então, feliz, eu fico muito feliz, porque quando nós temos a ignorância pela falta de conhecimento, mas temos a obediência, mesmo na nossa teimosia material, mas a obediência espiritual. A lição do Evangelho diz: as línguas se soltarão e falarão como nenhum orador fala. Porque nesse agrupamento de células e nesse agrupamento dos genes do médium estão receptores, estão receptores ultrassensíveis que captam as informações celestiais. Nós poderíamos fazer um retrocesso. Foi como Pietro Baldi, que eu tive dificuldade de estudar e não passei do meio livro, né, a grande síntese, preferi ficar para o Espiritismo, né? Não que ele é contrário ao Espiritismo, não. Mas nós poderíamos dizer que é mais ou menos igual Ramatiz. Muitos espíritas gostam de ler Ramatiz, gostam de estudar Ramatiz. Não sou contra, não se tem mas poderíamos dizer o primeiro grau do Espiritismo. E quem já passou da quinta série, eu acho que todos nós aqui já passamos da quinta série do Espiritismo, é uma perca de tempo, e nessa perca de tempo vai inserir algumas energias que vai fazer um retrocesso no seu processo mental, psíquico. E nós estamos mais aprisionados a hábito do que a razão mental, não é? E ao inserir algumas determinâncias dessas, a gente faz um retrocesso para o nosso passado ritualístico. Então, Pedro Baldi já explicava sobre esse aspecto, que ele acessava as fontes das informações universais. Mas vou pegar uma criatura com maior capacidade. Como que foi escrito, recebido o Apocalipse? Ou o Evangelho de João? Como que foi? Sozinho, na ilha de Patmos, conversando com os peixes, com o vento, com as gotas raríssimas das águas, não é? Não pode dizer com os arbustos, porque lá não tinha. É árida, era árida, né? Não sei se é mais. Era árida, com as pedras. E com os soldados romanos que eram encarregados de vigiá-lo. Então, o que acontecia com João? Como ele acessava a fonte da verdade? Através dos receptores dos seus genes. Assim como o nosso celular faz a recepção hoje. Se falasse para Francisco de Assis em celular, né? Não tinha, mas ele acessava, não acessava? É? Então, quando nós falamos disso, então nós temos esses receptores. Mesmo que a mediunidade ainda não aflorou em nós, pela problemática cerebral, pelo hábito cerebral, pela criação materialista que nós recebemos, não é? Essas crianças de hoje estão recebendo uma educação espiritualista, já falam de energia, mas nós, há mais de 30 anos atrás, dificilmente falaria dessas situações. Falava-se de magia, mas não de energia. Né? Não era culpa dos nossos pais, falta de conhecimento. Não era maldade. Então nós temos essa dificuldade. E o espírita, raros são os espíritas que estão na segunda encarnação como espírita, raro. Nós estamos na primeira encarnação como espíritas.
E então nós trazemos essa grande dificuldade de compreender, assimilar, aceitar, vivenciar essas verdades que transcendem a materialidade. Nós, mesmo espíritas, queremos a comprovação. Enquanto não houver um fenômeno de mexer alguma coisa em casa, de cair, uma manifestação espiritual, nós ficamos ali no banho-maria do acreditar e do desacreditar. Falamos que somos espíritas, mas temos a grande dificuldade de viver essa filosofia à parte do mundo material. Aí, quando lemos o Evangelho, vai fazer igual uma conhecida minha. Viver no mundo como os homens do mundo, né? A mulher de 60 anos, aí ela já começou. Peraí, deixa eu viver então no mundo. O que o mundo está fazendo? O mundo está namorando, sexo, viagem, isso, aquilo, outro, e frequenta o centro. Ela foi para tudo isso. Arrumou um namorado mais novo, e aí foi fazer os seus happy hours. Né? Compreende isso? E frequentava o centro espírita. Aí, trabalhava na corrente magnética, até pegava na minha mão do lado direito. Depois, compraram, acredito que se estiver vivo até hoje, são milionários, compraram um apartamento na praia, perto de um centro espírita. Para quando for para a praia, frequentar o centro espírita. Entendeu aí? Olha aí, viveram como os homens do mundo, né? Está vivendo, tá? Na praia, praia de dia, centro espírita à noite. Aí que lindo. Isso funciona? E os receptores? Aonde fica nessa história? Eles perguntam qual a energia que está recebendo, ou eles recebem a energia do meio que ele está? Entendeu aí? E os receptores vai perguntar? O ímã vai perguntar qual que é a espécie de ferro que ele vai atrair? Não. Seu celular pergunta quais são os diálogos que vai cair lá? Se uma pessoa quiser falar um palavrão lá no WhatsApp, seu celular pega e fala, não vou receber, porque esse palavrão está cheio de impregnado de energia negativa, né? Só recebe se for elogio lindo e maravilhoso. É assim? Não. Agora imagina o nosso corpo, com esses receptores mediúnicos, que nós chamamos de sensibilidade. Né? Sensibilidade extrafísica. Olha que lindo. E é o Evangelho de hoje. E aquele que tem coragem, ele vai vencendo a si mesmo a cada dia, sem abandonar o mundo, mas sem se contaminar pelo mundo. Entende isso? Compreende? Esse dia, um dos nossos integrantes da casa, a mãe é trabalhadora, os filhos não trabalham por falta de educação espiritual, né? Aí teve uma prova na escola de religião. E aí cada um expressava a sua religião e fazia um desenho. Então olha só o tanto que eu fico honrado com a situação dessa. Aí o jovenzinho desenhou a entrada do centro e pôs a placa do centro. E a filosofia, com alguma palavra, frase da nossa casa. A professora olhou aqui e falou, Miguel, quem é? Aonde é isso aqui? Ele disse, é o centro espírita que eu frequento. Ela disse, você tem um endereço lá? Eu vou trazer o convite para a senhora. E ontem levou o convite para dar água. Você está entendendo o que a leitura do Evangelho disse aqui? Então essas são nossas crianças. E infelizmente os pais não estão cuidando dessa sensibilidade mediúnica. Quando não se cuida dessa sensibilidade, porque eles, muito mais do que eu e que nós que estamos aqui, eles têm mais receptores, com maiores capacidades, não é? Naquela época nossa, quando a gente queria fazer um som alto, né, Renato? A gente arrumava uma caixa do tamanho dessa porta, não era? O alto-falante era desse tamanho, não é? E hoje? Você está entendendo?
É isso. Então, os receptores deles são menores e mais possantes. Aí o que acontece quando chega na fase da adolescência? Quando passa dos 8 anos, 14, 21, 28, que são as datas de transformações, 7 em 7. O que acontece? Não tem o preparo, sabe, mas recebe e não dá conta de segurar as energias, administrar. Aonde entra a loucura, a fuga da sexualidade, encher o corpo de tatuagem, porque se eu tenho os receptores, chega um espírito repleto de tatuagem perto de mim, fica ao meu lado, o que dá vontade de fazer? Tatuagem. Se chega um espírito com piercing, toda a banda, até nos mamilos, o que eu vou fazer? Começo a colocar um na ponta do nariz, e aí vem, no beiço, na sobrancelha, e vou colocando. Começa a furar a orelha, encher a orelha e vai indo. Se você pegar a radiografia espiritual, você olha de lado, está lá o espírito todo tatuado. Mas é normal. A tatuagem é Deus do início do mundo. Claro. E as trevas começou quando? Foi agora? A diferença é que agora nós temos esclarecimento, né? Mas desde o início do mundo só tinha as trevas, né? Porque antes eram as trevas. Depois Deus falou para fazer-se a luz. Foi só no advento de Cristo que a luz se fez na face da terra, sobre a luz da verdade. Antes eram as trevas. Nós estamos vivendo sobre a luz de Jesus, mas muitos buscam as trevas, porque querem espelhar o hoje no tempo do passado. No Antigo Testamento, nos Alcorões, nos Bragatas e assim por diante. Amém? Boa tarde a todos. Dando continuidade com o estudo do livro Desobsessão por Corrente Magnética, em busca da analogia. A poluição mental é combatida no nosso planeta, inicialmente, pela energia solar, pelos recursos terapêuticos do solo e das plantas, casados aos magnetismos terrestres. Aliados a estes fatores gerais que beneficiam e possibilitam a vida na crosta, existem diversos aparelhos empregados que, com grande eficiência, são capazes de destruir os resíduos inferiores da matéria mental, incluindo aí as lavas mentais. Eles possuem, com princípio comum, as emissões eletromagnéticas. Surge, então, uma pergunta natural. A mente humana poderia ser utilizada como aparelho ou instrumento de prevenção e tratamento dos fatores vibratórios que causam a poluição mental? Alguns textos já incluem nossos trabalhos, nos indicam esta possibilidade. Opção A. Cada prece do coração constitui emissões eletromagnéticas de relativo poder. Opção B. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades das sombras experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas. A nossa mente, como os aparelhos descritos, geram e emitem forças eletromagnéticas, e as entidades da sombra, ao contato com essas vibrações, experimentam choques de vulto. Se voltarmos ao item 6.2, pergunta de número 6, poderemos rever que o homem encarnado também absorve bilhões de raios cósmicos, raios solares, calóricos, luminosos, gamas e os raios magnéticos exteriorizados pelos vegetais, pelos irracionais e pelo próprio semelhante. Recebem trilhões de raios, metabolizamos e emitimos forças que nos são peculiares. Tanto em relação ao princípio geral, como o aparelho empregado, a mente humana se inclui como um fator que permite tratar as causas e as consequências da poluição vibratória. Evitando qualquer surpresa ou dúvida, busquemos mais informações. O homem encarnado e suas potencialidades. O que é o homem encarnado? Resposta. Nada de estranheza, falou o assistente bondoso. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética com uma oscilação por segundo registrada pelo coração? Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas? Escrito de André Luiz, nos domínios da mediunidade, 32. Como havíamos falado, o homem encarnado
como os aparelhos mencionados por André Luiz, é um gerador eletromagnético. Este gerador, quando ora, emite força eletromagnética de relativo poder, capaz de proteger o ambiente, causando choques em entidades desequilibradas, quando estas entram em contato com radiações luminosas por eles emitidas. Em nossos veículos físicos, como poderia ser descrito? Resposta. Dessa vez, os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. No sistema nervoso, os núcleos glandulares e os plexos emitiam luminescência particular, e justaposto-se ao cérebro, a mente surgia como esfera de luz característica, oferecendo em cada companheiro determinado potencial de radiação. André Luiz, Os Homens da Mediunidade. O homem encarnado é um gerador eletromagnético, onde a mente representa a esfera de luz irradiando determinado potencial de radiação e o corpo físico, uma corrente eletromagnética em elevada tensão. Este potencial de radiação de cada mente pode, por exemplo, desintegrar os fluidos daninhos que envolvem entidades perversas ou destruir a criação do mal? Resposta. Essa pergunta já foi respondida quando tratamos do envolvimento fluídico que ocorre durante o atendimento na corrente magnética desobsessiva. Recordando, vamos repetir o trecho mais importante da narrativa de André Luiz nos Domínios da Mediunidade, página 72. Quando os fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los. Recua instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. Por isso que cada médium possui ambiente próprio e a cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares. E informações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre a construção do mal, a afeição de descargas elétricas. E, compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode, nossa irmã Celina é companheira ideal para o auxílio desta hora. Grifos nossos. O potencial de radiação de cada mente incide sobre a construção do mal, a afeição de descarga elétrica. Consequentemente, o homem encarnado é comparado aos aparelhos eletromagnéticos utilizados pela espiritualidade superior no combate à poluição mental. Emite forças eletromagnéticas como descargas elétricas, podendo atuar na destruição dos resíduos mentais existentes nos ambientes, desintegrar fluidos doentios aderidos à organização espiritual de entidades sofredoras, desfazer as ligações telepáticas com base obsessiva e ir um pouco mais além. Por ser de natureza idêntica à da mente enferma, pode da mesma forma atendê-la por atração magnética, vibratória e amorosa, doando-lhe em radiações luminosas, magnetizando-a, doutrinando-a. A corrente metoeletromagnética, a corrente magnética desobsessiva, nada mais é que uma bateria que emite força eletromagnética, onde o aparelho emissor é representado pela mente mediúnica. Pode, pois, evitar ações de ataque aos centros espíritas planejadas por entidades grosseiras e beneficiá-las, atraindo-as e drenando os fluidos de baixo teor aderidos à sua organização perispiritual, agindo por ressonância vibratória em seu campo mental, doutrinando-as. Igualmente, pode atuar na destruição de resíduos mentais existentes no ambiente das instituições assistenciais, bem como nos lares dos pacientes em tratamento, além de interromper as emissões telepáticas de baixo teor, sempre presentes nas interações obsessivas. Constitui um dos métodos obsessivos de amplo aspecto de ação, contribuindo efetivamente no combate à poluição mental, não só evitando o contágio, como possibilitando o tratamento das mentes enfermas, encarnados e desencarnados, envolvidos em desequilíbrios vibratórios, que, em essência, são responsáveis por inúmeras doenças do corpo e da alma. Visando confirmar essas afirmações, vamos destacar, nos textos anteriores, pequenos trechos correlacionados com a desobsessão por corrente magnética. Primeiro texto. Um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética. Vários homens encarnados, unidos em um mesmo pensamento,
fortalecido pela vontade e intenção coletiva, passam a ser um grande gerador de força eletromagnética, ou uma bateria metoeletromagnética de expressivo poder. 2. Os veículos físicos apareciam quais se fossem correntes eletromagnéticas em elevada tensão. Esta imagem corresponde exatamente ao que ocorre durante a formação da corrente metoeletromagnética. Os veículos físicos dos médios assemelham-se à corrente eletromagnética de elevadíssima tensão, onde a mente de cada integrante emite determinado potencial de radiação. 3. Cada prece de coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. A prece é o fator determinante em todas as ações da corrente magnética desobsessiva. Os médios, durante as preces individuais ou coletivas, emitem forças eletromagnéticas, que são direcionadas em benefício de encarnados e desencarnados, bem como o ambiente de onde procedem ou vivem. 4. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre a construção do mal, a afeição de descargas elétricas. Os médios que integram a corrente desobsessiva emitem trilhões de raios luminosos que são orientados pela vontade e a atenção de cada um, atendendo à sugestão do dirigente. Estes raios, a afeição de poderosíssimas descargas elétricas, incidem sobre a construção fluídicas e mentais, criadas e mantidas por espíritos enfermos, encarnados e desencarnados. 5. As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas. Os trilhões de raios luminosos emitidos pela corrente desobsessiva são igualmente raios elétricos de choque, à semelhança dos emitidos por certos aparelhos geradores de energia eletromagnética. As entidades sofredoras que são atraídas, ao se ligarem aos médiums ou às diferentes faixas magnéticas da corrente, experimentam igualmente choques de vulto e o chamado choque anímico, conjunto do choque fluídico e mental. 6. E que, em tais momentos, o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. No momento em que ocorre o choque anímico, as entidades em atendimento passam a absorver, graças ao organismo perispiritual, as forças mentais emitidas pelos médiuns ou pela equipe espiritual. A absorção de certa quantidade de força mental de cunho superior atua no campo de seus pensamentos, renovando-lhe o modo de sentir e de ser. 7. Emitiam forças elétricas de expulsão num raio de 5 metros de largura, aproximadamente, circulando toda a casa. O raio de ação da corrente magnética desobsessiva é muito maior que os 5 metros alcançados pelos aparelhos de defesa no plano espiritual. As diferentes faixas magnéticas da corrente, a exprimirem diversas densidades de energia circulante, alcançam raios de muito maior amplitude, emitindo só força metoeletromagnética de expulsão, mas também de atração, de absorção, devido aos 4 momentos ou fases em que se desenvolvem. 8. Quando você não ignora, as descargas elétricas do átomo etérico em nossa esfera de ação ensejam realizações quase inconcebíveis à mente humana, a corrente desobsessiva é igualmente um desintegrador elétrico de relativo poder, pela presença das emissões mentais em virtude da circulação das partículas ou fluidos oriundos dos diferentes corpos ou campos energéticos que integram a constituição físico-psíquica de cada médium. Dentre as partículas circulantes, estão presentes as que têm origem do duplo etérico ou corpo vital do médium, possibilitando inúmeras realizações em prol de nossos irmãos em sofrimento. 9. O trabalho dos desintegradores etéricos evita o aparecimento das tempestades magnéticas, que surgem sempre quando os resíduos inferiores de matéria mental se amontoam excessivamente no plano. A corrente magnética, como um desintegrador etérico, pode auxiliar sobremaneira no combate às tempestades magnéticas, oriundas do acúmulo excessivo de matéria mental inferior, seja no recinto dos templos espíritas, nos ambientes domiciliares dos pacientes encarnados ou em regiões situadas no plano espiritual. Por outro lado, da mesma forma que o acúmulo de resíduos inferiores da matéria mental pode gerar tempestades magnéticas, o acúmulo de emissões salutares de matéria mental superior poderá gerar as chuvas ou duchas magnéticas, que ao serem direcionadas,
irão atuar como farpas ou chispas elétricas ou raios de choques fulminantes, capazes de destruir toda e qualquer construção fluídica mental inferior. Item 10. Porquanto as descargas elétricas da natureza sobre o chão denso são menos precisas nos que se refere à orientação técnica de ordem visível. Observa-se ali o contrário. Tormenta de fogo ia começar, metódica e mecanicamente. A corrente eletromagnética é o emprego da energia mental de forma metódica, mecânica, amorosa, seguindo a orientação técnica plenamente desenvolvida e comprovada na prática e na teoria. Daí a sua alta precisão diferente de outras atividades mediúnicas e vibratórias, pela forma consciente e objetiva que caracteriza a sua atuação. Somos obrigados, depois de cada sessão, minuciosas atividades de limpeza. Como sabem, os pensamentos exercem vigoroso contágio. A corrente magnética desobsessiva é extremamente útil no que se refere ao processo de minuciosa limpeza, que ao final de cada sessão, os bons espíritos desenvolvem, procurando evitar possíveis contágios vibratórios. Está aí a razão, porque tanto no início como ao final do trabalho de desobsessão por corrente, todos os esforços se voltam para a limpeza psíquica dos diversos ambientes do grupo espírita, além do cuidado necessário com cada individualidade mediúnica. Evita-se com este procedimento qualquer contágio inferior, seja antes, durante ou após a atividade, além, é claro, de contribuir com os esforços da espiritualidade em relação aos pacientes, assistentes, frequentadores e etc., que geram certos princípios destruidores ou dissolventes. Eu lembro do nosso trabalho aqui, todas as vezes, você passa os médios antes e após. Aí eu fico buscando, assim, na minha mente, assim, tentando entender como que em alguns casos, médios que estão na direção de trabalho, que estudam ou já estudou esse livro, que não tem essa percepção diante de um trabalho de mediunidade, essa importância. Porque em alguns casos, eu participei de um que é muito doloroso para o médico. Porque, por exemplo, ele já começa no trabalho já recebendo uma carga energética muito intensa. Aí você não tem aquele suporte ali da limpeza, do passe, do preparo. E depois, ele vai embora com aquela descarga e sofre uns 3, 4 dias aí ou mais. Ele não prospera. Chega num período que ele larga o trabalho mesmo. Vamos entender tudo isso aí. Lê o item 6, por favor. Item 6? A pergunta 6. Em que tais momentos o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva? Essa é a resposta. Não, a resposta agora. Tá. No momento em que ocorre o choque anímico, as entidades em atendimento passam a absorver, graças ao organismo perispiritual, as formas mentais emitidas pelos médicos ou pela equipe espiritual. A absorção de certa quantidade de força mental de cunho superior atua no campo de seus pensamentos, renovando-lhe o modo de sentir e de ser. Beleza. Agora vai lá no início, por favor, na primeira leitura de hoje. O homem encarnado... Não, lá no comecinho de hoje. No começo de hoje? É. A poluição mental é combatida do nosso planeta inicialmente pela energia solar, pelos recursos terapêuticos do solo e das plantas, casados ao magnetismo terrestre, aliado a estes fatores gerais que beneficiam e possibilitam a vida na crosta. Existem diversos aparelhos empregados que, com grande eficiência, são capazes de destruir os resíduos inferiores de matéria mental, incluindo aí as larvas mentais. Eles possuem como princípio comum as emissões eletromagnéticas. Surge então uma pergunta natural. A mente humana poderia ser utilizada como um aparelho ou instrumento de prevenção e tratamento dos fatores vibratórios que causam a poluição mental? Perfeito. Vamos entender tudo isso aí de uma forma bem prática e bem didática. A grande parte dos cristãos acredita que ele estando na casa ou na obra, ele já tem uma proteção, né? Para que a gente entenda isso, nós temos que entender que quais são as formas que nós recebemos os processos energéticos, inferior e superior. Porque as formas são idênticas, só muda o fator de energia, né? A energia negativa e a energia positiva, né? Só que nós temos que entender que a negativa, ela é indutiva,
A positiva nós temos que pedir. Então as trevas envolvem-nos pela vontade deles, não é? E para que a gente receba do superior, nós temos que ter a vontade nossa, né? Então veja só. Nós temos que entender que recebemos através do pensamento, que é aliado à vontade, do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele recebe sem a nossa vontade. Não precisa querer, eu recebo. Basta eu entrar em relação com o meio onde eu estiver, né? Se eu venho aí falou, como que é? Sol? Sol, vamos em todos os reinos. Sol é o primeiro. Terra, as plantas, água, né? As plantas vegetais e os minerais. Terra é diferente de pedra, né? Então nós captamos aí. Se eu chego próximo a elas, eu já começo a entrar em relação pelo meu processo do sistema nervoso periférico. Porque cada partículazinha das minhas células, dos meus poros, leva para o meu duplo etéreo, que vai para o meu corpo perispiritual. Então, se eu vou lá no centro de Goiânia, eu recebo as energias lá do centro de Goiânia. Se eu vou para Flamboyant, eu recebo Flamboyant, né? Então, veja só, isso é autônomo. Eu querendo ou não querendo, eu vou receber. Se eu chego próximo de uma pessoa positiva, eu começo a receber energia positiva dela. Se eu chego perto de uma negativa, eu recebo a energia negativa dela. Isso é simbiose, né? Recebe pela simbiose e aproximação, né? No sistema nervoso central, já está ligado à nossa vontade. Compreende? Ligado à nossa vontade, às nossas emoções. Então, ontem iniciou uma jovem em tratamento que já está passando mal tem 3 meses. E eu disse para fazer o tratamento. Eu vou viajar, vou fazer isso, fazer aquilo. Aí ela procurou o médico, fez ressonância magnética, fez raio-x, fez não sei o quê. Não encontrou a dor nas costas. Não encontrou. A dor nas costas, no meio das costas, do lado esquerdo. Fica o humeral. Essa dor numeral está relacionada ao quê? Ao cardíaco. Está relacionada às emoções em desalinho. Raiva, mágoa, agressividade, né? Não achou. Então, as forças perversas do mal sabem dos acontecimentos diários da nossa vida e até alguns que irão acontecer. Então, relacionado a isso, eles podem envolver e fazem, ampliando a força do mal em nosso campo, no sistema nervoso central, sem a nossa vontade, mas com o nosso consentimento. Entendeu aí por que é? Não tem nossa vontade, mas tem o nosso consentimento. Porque para fazer essa ligação, eles têm que achar um campo de sintonia. Entende aí? E quando encontra esse campo de sintonia, é muito simples encontrar esse campo de sintonia. É muito fácil encontrar esse campo de sintonia. Por quê? Porque nós temos uma memória emocional não muito boa. Então, dentro de nós, existem, então, os chips atrativos, né? Os receptores atrativos de situações ruins e negativas, né? Então, o médium é bombardeado incessantemente com estes fatores, né? De o meio em que vive, o seu processo de ampliação de sensibilidade no sistema nervoso periférico é maior, né? O sistema nervoso, ele é atacado por líderes e religiões diversas do mundo físico e espiritual e fazem ligação com ele, porque nós já participamos dessas outras religiões também. Então já tem o canal aberto ao nosso sistema nervoso central também. E através do pensamento, né, tá falando aí, que envolve nossos pensamentos também.
E nós temos a dificuldade de procurar o equilíbrio em todos os 5 elementos que precisamos. Não pode mais pegar sol porque dá câncer. Quem que inventou isso aí? As trevas. Não é? Se você pegar sol, dá câncer. Né? Nós não temos tempo, entre aspas, porque nós temos tempo para tanta coisa, mas não temos tempo para ficar na natureza. Quase todos que ficam afastados e vai ali fazer algumas atividades no bosque, eles passam da tonteira, vômito, temos que põe para fora. O que é que eles estão pondo para fora? Os elementos, as bactérias, né? Os fungos, os bacilos energéticos perversos e negativos, que eles se desenvolveram no corpo físico quando foram recebidos pelo sistema nervoso periférico, ampliado pelo sistema nervoso central. E o médium começa a dar as doenças e enfermidades. E isso é um processo longo, não é de um dia para o outro, não é de uma hora para outra. E o trabalho na corrente magnética, e o trabalho também, se eu vou pegar sol, tá bom, vamos lá, começando lá do início, vou pegar sol. Se eu chego no sol e fico pensando na matéria lá fora, o que vai acontecer? Eu vou receber 30% dos fatores energéticos do sol através do meu sistema nervoso periférico. Mas não vai chegar no sistema nervoso central para distribuir para os órgãos vitais. Né? É através do pensamento e do centro gástrico. Eu recebo as energias do meio em maior intensidade. Então, se eu volto-me para o sol e mentalizo o sol adentrando no meu campo mental, no meu cérebro, no meu corrente sanguínea, nas células, e lavando chakras, células, olhos, todo o sol atravessa por mim, porque nele está impregnado as energias que atravessam essa matéria. A luz não, mas os fatores energéticos sim, né? Que nós poderíamos chamar de neutrinos. Os neutrinos, quando jogamos à vontade, ele vai e recebe a carga que eu direcionar para ele. É igual elementares. Os elementares, eles são neutros. Se eu invoco elementares, nossa casa tem elementares, eu invoco os elementares para que eles tragam as energias da natureza, eles entrarão na Terra e buscarão com a minha vontade. Não porque eles vão falar assim, vou lá buscar. Não, eles atendem pedidos. Através do magnetismo, da energia. Eu quero a energia do bioplasma da natureza. Não sabe o que é bioplasma, mas ele vai entrar. Eu imagino ele entrando dentro de uma árvore e retirando a seiva entre a casca, né, e o caule. Então aquela seiva, se você rodear uma árvore fazendo um círculo assim ao redor da casca, ela seca inteirinha para cima. Então ali está a vida da árvore, a vida vegetal da árvore. Se eu cortar, ela não recebe aquele fluxo. Então eu imagino o elementar entrar lá dentro, retirar aquilo e trazer para mim. Então eu ampliei esse fator e ele obedeceu. E derrama em mim e entra na minha corrente sanguínea, né? E vai para o núcleo de minhas células, lá no mitocôndrias, né? Entendeu lá? Que vai fazer o meu rejuvenescimento. Entendeu aí? Compreendeu aí? Que tanto que é fácil. Basta a gente fazer, mas não faz. Entendeu? Porque nós iniciamos hoje que é mais pecador o que sabe ler e não lê. Então veja só, na corrente magnética nós temos ali uma individualidade, mas nós temos também uma coletividade. Se a pessoa na corrente magnética fica na sua individualidade, o que ele vai fazer? Ele vai receber através do sistema nervoso periférico. Mas e se ele ficar na coletividade? Ele recebe pelo sistema nervoso periférico, central, cardíaco, psíquico, entendeu aí? E espiritual. Você está vendo o tamanho da potencialidade? Vira uma Ferrari de 1000 cavalos, enquanto ele estava ali andando numa garelinha de motor de 2 tempos. Está entendendo a diferença? E assim é quando nós vamos nos reinos. Então, quando eu vou adentrar na água, eu imagino sentindo a energia da água, o frio da água. E nós quebramos muito isso porque nós queremos, está frio, essa água não presta, está frio demais, né? Eu cortei o fluxo de receber aquela energia. Eu vou receber só através do sistema nervoso, compreende? Periférico. Então, assim,
Estão compreendendo a grande necessidade? Por que a humanidade hoje está adoecendo? Hoje nós estamos falando sobre isso, né, mãe? Por que a humanidade hoje está adoecendo? E as doenças não são de causas aparentes. Não existem, chega uma hora que ela vai dar. O que acontece com o câncer? O que acontece com as enfermidades degenerativas? São antimatéria, ampliada pelas forças trevosas, bacilos, e construída através da permissão da pessoa. Está compreendendo isso? A corrente magnética faz toda essa limpeza em todo o nosso campo energético, na nossa casa, no nosso lar e naqueles que frequentam o centro espírita. Mas o medianeiro, ele tem uma responsabilidade muito maior, porque ele recebe todas as forças. Se ele não fizer o seu dever de casa, o processo é muito perigoso com o passar dos anos. Quantos médios você vê, né? Então, nós vimos aqui, tem um médio aqui, o seu Joaquim é médio. Ele é médio doutrinador, é médio passista, mas não trabalha em atividades da caridade. Aí adoeceu. Trabalha em outra casa e veio fazer tratamento na nossa. O problema é que tem algumas casas, alguns dirigentes que pregam que só de você estar dando passo, você está fazendo a caridade. Acho que só isso aí já é um trabalho de caridade. Aí vem essa parte complexa, porque está defendendo a sua própria condição, vontade. Porque muitos dirigentes também, de casas espíritas, pela dificuldade, pelo medo de ter pouco trabalhador, né? E eu não tenho esse medo nunca, eu tenho medo de ter muito, né? Eu tenho medo de ter muito, né? Aí o trabalhador aproveita dessa situação, seja pela comodidade, preguiça espiritual e pela dificuldade que nós todos sabemos que nós precisamos receber uma imposição para obedecer, não é? Se a gente não for impositivo, a gente é relapso, né? Você está entendendo? Poucos obedecem por obedecer. Nós obedecemos por imposição. Se não colocar uma barreira de 40 km ali, que nós vamos passar a quanto lá? A 80, né? Ah, mas tem uma curva. Mas não, eu sou bom piloto. Aí, você tá entendendo? Aí, entre 100 que passa, 20 tem acidentes. Então, coloca-se uma barreira. Ah, tem um quebra-mola por quê? Porque só uma placa não vai fazer a gente obedecer. Olha, anda a 50 km aqui, porque crianças atravessam, idosos atravessam, animais atravessam. Não tem quebra-mola nem barreira eletrônica, nós passamos a 100. Você está entendendo? Então, nós somos ainda na imposição, não é? Então, aí acontece que, aproveitando essas fragilidades, os médios ficam nessa preguiça espiritual e não sabem ou não querem saber de todas essas verdades que nós estamos estudando. E que a consequência é para eles próprios. Além de ser consequência para quem? Os familiares. Não é? Os familiares. Porque se vem um na família como médico, ele veio como médico para quê? Para salvar só ele? Não, para ajudar a família e também a família de muitos que procurarem ele, né? Mas se ele não está salvando nem ele, o que vai acontecer com a família dele? Compreende isso? Não é? Então isso é umas verdades que nós não adiantamos a gente fazer de conta que nós não sabemos dela, porque são energias. Energias não mentem. Elas vão responder de acordo com a sua força, negativa ou positiva. Ela pode até demorar um pouco mais, quando a gente vai driblando, mas ela virá. Aqueles que não mantêm o padrão energético em um patamar, às vezes ele só vem buscar quando está ruim, chega um momento que esse buscar não consegue mais suprir. Isso, da mesma forma que são os medicamentos, não é? Você toma um medicamento de 5 miligramas, passa um ano, não dá, tem que dobrar. Você tem que ir para 10. Passa 10 anos, você está tomando o máximo que pode o organismo suportar. E não faz mais efeito. Aí vai adicionar outro medicamento. Aí tem que aumentar mais um. E chega um estágio que não pode aumentar mais nada, porque o próprio organismo não suporta. Não é assim que é na medicina, na parte da ciência materializada? Assim também é na parte espiritual. Chega uma hora que a nossa própria mente não permite mais receber. E o processo de simbiose no sistema nervoso periférico foi bloqueado.
pelas energias que estão emanando negativo de dentro para fora. Então, nem fazendo isso, nós conseguimos assimilar os fatores energéticos do equilíbrio e da salvação. Entende isso? Então, isso é muito sério. Quando nós vamos olhar todos os médiuns, seja espíritas, católicos, evangélicos da humanidade, o que eles fazem? Vai para o monte rezar, não é? Se isola, vai debaixo de um pé de abacate, vai debaixo de um pé de mangueira, não é? Vai para a beira do rio, vai para a cachoeira. Nossos irmãos da Umbanda procuram rio de água corrente, cachoeira. Os místicos procuram a floresta, os evangélicos procuram os montes, e assim vai. Eles procuram os montes que oram no amanhecer e no anoitecer. Porque eles pegam o magnetismo, os raios do sol no amanhecer e o magnetismo da lua no anoitecer. Está entendendo isso? Interessante que muitos fazem isso aí sem compreender todo o mecanismo. Sem compreender o mecanismo. E nós, espíritas, compreendemos todo o mecanismo, temos todos os ambientes favoráveis a tudo isso e temos dificuldade de fazer. Você está compreendendo isso? É fantástico essas verdades. Olha, quando a gente entende e faz isso como uma disciplina diária. Muitos saem para comer num restaurante. Eles alimentam no restaurante, mas não vêm comer aquilo que vai sustentar a sua alma, seu equilíbrio. Aí amanhã ou depois ele não conseguirá mais comer no restaurante. Aí eu não posso comer, eu não posso comer isso, eu não posso comer isso, não posso comer isso. Eu como até pedra derretida, até pedra sem derreter também, né? Então por quê? Porque eu respeito esses, eu não estou me vangloriando aqui não. Eu sou o pior de todos aqui, o mais necessitado. Por isso que eu preciso de tanto. Entende? Porque senão eu entraria em desarmonia. Então assim, isso é uma prova, nós provamos por A mais B. Vai chegar um tempo, lógico, com um envelhecimento natural do corpo físico, que vão aparecendo as enfermidades naturais. Chico não adoeceu? E adoece, e deveria adoecer muito mais que qualquer um outro da face da Terra, porque ele dedicava 24 horas e 100% do seu organismo, físico, psíquico, emocional e espiritual, doando energia para o próximo. Então, era para ele chegar nos 50, 60 anos já, com toda a debilidade, né? Tanto é que ele tinha angina no coração. Por que tinha angina no coração? Porque o coração físico dele não suportava o fator energia de amor que ele tem. Compreende isso? Então o amor dói, sabe aquele negócio, ama até doer. Eu sei o que é isso, eu já senti esse amor até doer no meu coração. Entende isso? Então o amor dói, é uma luz que machuca. Então Cristo sangrava de tanto amar, entende? As feridas que na terra fez dele foram quase nada, mas o amor que ele tinha pela humanidade e descer a um corpo que fez ele sofrer tanto. Então nós somos assim, nós temos que entender esses fatores de energia, porque nós somos essa energia em movimento. Nós somos médiuns. Queiramos nós ou não, nós pedimos lá, agora não adianta querer negar. Entende? Não adianta. E aqueles que tentam tirar nós do caminho, é porque nós convivemos com eles, em um núcleo, uma tribo, em uma seita, anticristo ou anti-luz. Eles vão tentar, porque nós também não deixamos eles subirem. Nós éramos os caranguejos egoístas, não os caranguejos bonzinhos, não deixava sair da lata, né? Se um ia sair da lata, nós puxava o pé dele. Agora eles fazem isso conosco, e nós temos que ajudá-los. Para ajudar eles, nós temos que fazer o primeiro passo, é o quê? Ajudar nós mesmos, mãe. Não é ego. Como é que você vai ensinar se você não aprendeu? Como é que você vai doar uma energia sendo que você não tem ela? Né? Alguma dúvida aí?